a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com todos e todas nós nesse dia. Amém. Que bom que você atendeu ao nosso convite de, neste dia, celebrar o amor de Deus de forma virtual, em comunidade. Certamente será um tempo muito especial, onde o próprio Deus, nosso Criador, quer falar contigo e também comigo. A palavra bíblica que nos acolhe é do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde diz: Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de bem, para vos dar esperança e um futuro. Em nome desse Deus, que nos enche de esperança, é que nós nos reunimos em culto hoje. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós queremos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nos reúnes como tua igreja, como teus filhos e filhas de modo virtual, para nos alimentar com a tua palavra, para desafiar a nossa vida, para propor as mudanças que nós precisamos encarar. Nós te pedimos, Senhor, que nesse dia, enquanto celebramos o teu amor e ouvimos a tua palavra, o Senhor abra nossos ouvidos, mentes e corações. O Senhor sonde o nosso interior, perdoe aquilo que precisa ser perdoado, renove aquilo que precisa ser renovado e encha de esperança as nossas vidas neste dia. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Vamos cantar? Ele colocou meus pés na rocha, quando estava quase a naufragar, fez brotar em mim um novo canto, hino de louvor, dedicado a Deus. Ele colocou meus pés na rocha, quando estava quase a naufragar, fez brotar em mim um novo canto, hino de louvor, dedicado a Deus. Com paciência eu orei a Deus, que ouvisse o meu pedido, que estendesse sua mão de amor para salvar-me do abismo. Hoje sei que posso confiar que seus planos são pro nosso bem. Dos seus muitos feitos vou falar, incontáveis para mim. Ele colocou meus pés na rocha, quando estava quase a naufragar, fez brotar em mim um novo canto, hino de louvor, dedicado a Deus. Ele colocou meus pés na rocha, quando estava quase a naufragar, fez brotar em mim um novo canto, hino de louvor, dedicado a Deus. Com paciência eu orei a Deus, que ouvisse o meu pedido, que estendesse sua mão de amor para salvar-me do abismo. Hoje sei que posso confiar que seus planos são pro nosso bem. Dos seus muitos feitos vou falar, incontáveis para mim. Ele colocou meus pés na rocha, quando estava quase a naufragar, fez brotar em mim um novo canto, hino de louvor, dedicado a Deus. Ele colocou
O texto bíblico que quero orientar a nossa reflexão, a nossa conversa nessa manhã, é do livro do profeta Amós, capítulo 5, os versículos 4 a 7 e depois os versículos 10 a 15. Lá diz assim: o Deus eterno diz isso ao povo de Israel: voltem para mim a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Deus eterno e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. Versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro sem a justiça e não respeitam o direito dos pobres. Não admira que num tempo mau como esse, que as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isso é, que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Deus eterno, o Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Até aqui, palavras do Senhor, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. No século VIII a.C., sob o governo do rei Jeroboão II, Israel vivia um raro período de prosperidade econômica. Mas os caminhos pelos quais eles estavam alcançando essa realidade desagradavam a Deus. E nesse contexto, um simples criador de ovelhas da pequena cidade de Tecoa deixa os seus rebanhos e ele se dirige a Betel, que na época era a capital e o centro religioso de Israel. Esse homem é Amós, o profeta que nós acabamos de ler, um dos profetas mais impactantes de todo o Antigo Testamento. E a função do Amós, como a de todos os profetas, era anunciar o juízo de Deus diante da realidade de injustiça, de idolatria e de benefício econômico a qualquer preço.
e convidar as pessoas a uma revisão de vida, de postura, de prioridades. E por fim, em nome de Deus, o profeta tinha a função de convocar as pessoas, inclusive governantes, ao arrependimento. O nome da cidade contra a qual o profeta Amós dirige a sua fala, Betel, é uma junção de duas palavras hebraicas, casa, Bait, e Deus, El. Betel era a casa de Deus. Para qualquer israelita, era lá que Deus era encontrado e era lá, em Betel, que Deus deveria ser adorado. Em todos os momentos da vida, do nascimento à morte, em alegrias e tristezas, os israelitas peregrinavam para Betel para manter a sua relação com Deus. Era em Betel que as orações eram feitas, que os sacrifícios eram oferecidos, que os pecados eram perdoados. Lá de Betel, da casa de Deus, os governantes legislavam em nome do próprio Deus. Naquela época nós não podemos imaginar um cenário multirreligioso como o nosso. Afinal, a religião permitida pelo Estado de Israel era apenas uma. E todos os moradores e todas as moradoras deveriam adorar o único Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lá em Betel. E diante dessa realidade religiosa, o Amós, o nosso profeta, ele anuncia o seguinte: assim diz o Senhor, voltem para mim, para que tenham vida, mas não me procurem em Betel. Ora, por que não buscar a Deus na própria casa de Deus, em Betel? Que absurdo é esse que o profeta Amós está falando? O próprio texto responde. O profeta ele denuncia que a fé e o culto foram deturpados e foram falsificados. As pessoas que moravam em Betel e que iam até Betel, elas até buscavam uma relação com Deus lá no templo em Betel. Ofereciam os sacrifícios, faziam as orações. O povo queria um Deus que estivesse disponível para eles o tempo todo, mas somente dentro do templo. Não queriam um Deus que se atrevesse a sair do templo. Eles queriam os benefícios de Deus, mas não queriam o próprio Deus. Queria que os deuses os servissem e os prosperassem, e nada que fosse além disso. No templo, lá em Betel, se vivia com Deus, mas fora dele reinava a autonomia. O povo mantinha uma relação com Deus no templo, mas fora dele, diz o nosso texto, havia ódio por aqueles que defendiam a justiça, havia exploração aos pobres, cobrança indevida de impostos, maldades e pecados graves cometidos, maus tratos de forma generalizada e lucro com dinheiro desonesto. E o profeta vai dizer uma relação com Deus que não abraça todas as dimensões da vida é como buscar o mal e caminhar para a própria perdição. Viver a fé apenas no templo em Betel não era suficiente. Viver a fé apenas no templo, apenas na igreja, não é uma fé genuína. O próprio contexto mostrava isso. A discrepância entre aquilo que se confessava no templo e aquilo que se vivia fora dele era uma realidade que caracterizava o juízo de Deus sobre aquele lugar. Tem um outro texto bíblico que me vem à mente, muito semelhante a essa realidade. Talvez você lembre dessa história no Evangelho de Lucas, capítulo 15, aonde conta a história de um pai que ele é surpreendido pelo seu filho mais moço requerendo a sua parte da herança. Veja, o filho, ele quer muito os benefícios do pai. Ele quer aquilo que o pai pode lhe dar, mas ele não quer o pai. Ele até estava em casa com o pai, ele morava com o pai, mas o seu coração não estava com o pai. É como se o filho chegasse diante do pai e dissesse: pai, para mim o Senhor está morto. Afinal, nessas condições que alguém recebe uma herança. 800 anos depois de Amós, o problema continua.
E ele é denunciado pelo próprio Jesus. As pessoas continuavam vivendo com Deus apenas em algumas circunstâncias da vida. Deixam a fé reger a vida apenas em alguns momentos da vida, mas não permitem que o ser cristão influencie todas as dimensões da vida. Com um discurso piedoso, religioso e às vezes até moralista, as pessoas buscam os benefícios, as bênçãos, a prosperidade de Deus, mas não permitem que o Senhor seja Deus sobre todas as dimensões da vida. É a história do filho que não quer o pai, mas que quer a herança. É a realidade do povo na época de Amós. Uma coisa era confessada com a boca, bem outra era vivida na prática. E quase 3.000 anos se passaram desde que Amós viveu na Palestina. Mas me parece que se ele vivesse nos dias de hoje, ele poderia reproduzir esse mesmo discurso, ou um ainda mais sério. Veja, segundo o último censo do IBGE, os cristãos no Brasil representam mais de 86% da população. Ao mesmo tempo, o Brasil está na 88ª posição no ranking da educação da Unesco. Ocupa um lugar entre os 100 países mais corruptos e sem transparência. Está entre os 10 países com maior desigualdade social e o mapa da violência apresenta o Brasil entre os 30 países mais violentos do planeta. São apenas alguns dados. Nós poderíamos citar outros, como feminicídio, fome, desemprego, insegurança, intolerância, homofobia. Que discrepância existe entre esses dados e o fato de que mais de 86% da população brasileira se declara cristã? Não deveria ser difícil encontrar sinais do reino de Deus entre nós. Meus queridos, a intenção do texto bíblico de Amós e a intenção da nossa reflexão de hoje não é jamais nos condenar e muito menos apresentar uma face legalista da fé, mas é um convite à reflexão e a um autoquestionamento sobre até que ponto o fato de sermos cristãos influencia a nossa vida. Nós precisamos sim nos perguntar se observamos a vontade de Deus apenas em assuntos que dizem respeito à fé, ou se deixamos que a nossa fé abrace e tenha voz em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos ver os sinais de Deus não apenas na igreja, mas nós queremos que esses sinais, a começar em nós, aos poucos, transforme a realidade onde nós vivemos, a nossa sociedade. Mas é verdade que é difícil entregar tudo nas mãos de Deus. Nós, seres humanos, você e eu, nós temos a tendência de querer ter algumas coisas nas nossas mãos. E cada um de nós sabe o que é difícil entregar nas mãos de Deus ou adequar a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que Ele quer ser Senhor da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas prioridades, da nossa postura. Ele quer ser Senhor das nossas palavras, da forma como nós tratamos as pessoas. Ele quer ser Senhor, inclusive, sobre a forma como nós nos comportamos nas redes sociais e as palavras que lá nós escrevemos. O texto de Amós, ele nos convida a mantermos os nossos olhos fixos em Deus e deixar que Ele, pela sua palavra, dirija e oriente a nossa vida. Se nós vivêssemos diariamente aquilo que nós confessamos a cada domingo, talvez nós iríamos ver a nossa realidade ser transformada. Se nós olhássemos mais para Jesus e menos para nós mesmos, um processo de mudança aconteceria diante dos nossos olhos, mesmo que lentamente. Eu quero encerrar com o versículo 13 do livro de Amós, que diz: não me admira que num tempo mau como esse, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada.
Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo e me assistindo agora, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós experimentamos enquanto cristãos que vivem em comunidade, vivem a partir do amor, da justiça, da honestidade, da compaixão e da solidariedade. Que a fé que nos foi presenteada por Deus nos encoraje a denunciar aquilo que caminha longe de Deus, e que a fé que Deus nos deu seja uma fé ousada, ao ponto de nós testemunharmos que quando nós voltamos para Deus e deixamos Ele, de fato, ser Deus sobre a nossa vida, realidades podem ser mudadas e vidas podem ser transformadas. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa tarefa. Amém. Ao final dessa celebração virtual, quero convidar você que está me ouvindo, me assistindo, a uma palavra de oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nós queremos falar com o nosso Pai. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque nesse dia a tua palavra veio na nossa direção e nos desafiou, Senhor, a entregarmos tudo nas tuas mãos, todas as dimensões da nossa vida, e permitir, Senhor, que o ser cristão tenha influência sobre toda a nossa vida, nossas palavras, atitudes, prioridades, sobre tudo aquilo que nós somos. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos boas testemunhas do Teu Evangelho, que acolhe, que aceita, que ama e que perdoa pecados. Senhor, nesse momento, tantas pessoas estão nos acompanhando. Ouve, acolhe e responde cada oração que é feita, cada pedido de ajuda, cada pedido por cura, cada pedido por restauração. Senhor, cada pessoa que chora a morte de alguém, cada pessoa que chora a saudade de alguém, ouve, Senhor, todos os clamores, todas as orações que são feitas nesse momento. Nós cremos que o Senhor está perto daqueles que te invocam, que o teu amor ele é capaz de trazer consolo, de trazer paz, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo. Olha com carinho, Senhor, para a nossa situação de pandemia. Dá-nos, Senhor, a certeza de que viveremos dias melhores. E enquanto esse dia não chega, dá-nos senso de responsabilidade para que a transmissão do coronavírus não se propague entre nós.
Tudo mais, Senhor, aquilo que nós trazemos do nosso coração, que o Senhor bem conhece, nós deixamos diante de Ti, porque os Teus ouvidos estão abertos e atentos àquilo que nós temos para falar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, quero rogar sobre a tua vida a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face bondosa e te dê a paz. E assim venha sobre a tua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Santo Espírito. Amém. Fique com Deus, sirva-o com alegria e até o próximo culto virtual domingo que vem.